Bom dia. Foi. Aí. Então, ok. Então a gente fecha os olhos, senta na postura confortável, com a coluna reta. Na cadeira você apoia bem os pés no chão, se puder, vai um pouquinho mais para frente, desencosta do encosto. E se você estiver sentado no chão com as pernas cruzadas, senta em cima do tapetinho ou de uma almofada, para deixar o seu quadril um pouquinho mais alto que os joelhos. Descansa as mãos nas coxas, fecha os olhos. E traz a atenção para sua respiração, para o ar que entra e sai somente pelas suas narinas, inflando e murchando o seu abdômen. Percebe como você está chegando? Se tem alguma pressa dentro de você, se tem alguma agitação. À medida que você inspira, você leva ar, expande o seu corpo. Uma micropausa. Agora vai soltando bem devagar. Vai sentindo o relaxamento interno. Faz uma micropausa sem ar. E agora inspira em 4. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira em 4, 3, 2, 1. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Faz agora 4 respirações dessa, contando em 4, no seu ritmo, contando internamente. Relaxa a respiração, respira normalmente e percebe como a sua respiração está circular,
como acontece a pausa, é uma micropausa antes de expirar e uma micropausa antes de inspirar. Inspira profundo, solta o ar, vai trazendo sua atenção de volta para o seu corpo, fazendo pequenos movimentos com os dedos dos pés, os dedos das mãos. Se quiser, pode espreguiçar, une as mãos lá no alto, estica, inspira e solta, solta os braços, um leve giro na cabeça, nos ombros. Coloca um leve sorriso no seu rosto e quando sentir, gentilmente abram os olhos. Que delícia, Má. Obrigada. Namastê. Essa respiração, sempre que vocês precisarem voltar para a calma, é só fazer 4, 4, 4, né? Faz 8 e aí já o corpo automaticamente ele vai voltar para a homeostase. Aí dá para manter. Sempre que você começar a ficar ansioso, ver que o coração tá batendo, respira, segura, respira em 4, segura. A pessoa tá falando com você, gritando com você, você tá lá contando 1, 2, 3, 4, segura 1, 2, 3, 4, solta 4. E no começo que eu quase morri afogada, mas deu tudo certo. É, Eu fui porque soltar, aí você não, segura eu. Mas deu certo. Aí eu entrei no é, ritmo, muito bom. Ai, deixa eu aí tirar uma vai. foto, porque agora entrou mais gente. Calma aí. Ah, Dea, tava demais com o turbante. Então tá bom. Vai, um, dois, três e pronto. Ai, que lindo. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. É, foi assim o sonho. Eu tava no estacionamento da escola das crianças e era como se eu estivesse num lugar que eu tava travando outras vagas, assim. Então eu precisava sair, mas que é normal esse processo lá mesmo. Só que eu tava saindo sem as crianças, eu fui lá pra buscá-las, né? Tipo, levar embora pra casa. E nisso, eu tô ouvindo alguém falar, as crianças. Aí eu, não, mas eu já preciso ir saindo. E eu vejo que o Martin já tá caminhando do lado do carro e eu dando ré e ele do lado. A hora que eu paro ele pra poder virar de novo, aí ele pega e entra no carro. Aí o Klaus, eu falei, ah, depois eu pego o Klaus. Dentro do sonho, nesse momento, eu fiquei ainda pensando, caramba. É, por que que eu fico aí querendo, tipo, acelerar para as pessoas passarem em vez de esperar meu filho, né? Agora, sabe, tipo, veio esse, meu filho primeiro, mas eu ia, tipo, eu ia dando ré, eu ia pensando isso e a coisa ia acontecendo de qualquer forma. E aí eu saio. Aí muda a cena, eu acho que eu tô na casa de uma amiga minha que não parece a casa dela, nem a minha. E aí eu passo, eu vejo a filha dela meio que triste, chorando perto da pia ali na cozinha. Eu vejo, tal, mas não faço nada, vou. Aí eu encontro a Michelle e ela fala assim: Ai, meu, ontem eu tava numa festa de 10 anos dessa menina. Aí ela tá chorando, a mãe dela. Aí ela falou assim: Ah, ele, então, ontem, depois da festa, eu e o Marcelo a gente discutiu porque ele, meu, ele bebe, né? Então, e aí ela tava falando que incomodou, que ele falou alguma coisa pra ela, ela não conseguia falar, mas era como se eu soubesse que era porque ele tinha bebido e que porque ele falou alguma coisa pra ela que isso machucou demais. E a minha é uma pessoa incrível, assim, ela é muito maravilhosa e tava mal com isso. Mas ela não falou o que que era. Eu só entendia isso. E aí, de repente, eu passo na cozinha de novo, e aí eu olho a Ana e ela tá estranha ali na cozinha, no chão ainda. Só que eu vejo direito, eu vejo uma faca perto dela. Quando eu abaixo, ela tá toda ensanguentada, assim. Aí eu olhei pra ela e fiz, Ana,
Nossa, minha perna, no sonho, a minha perna bambeou. Eu fiz assim, tipo, ela tentou se matar e ela tá branca nessa hora, né? Gente, ela já perdeu muito sangue, mas ela não cortou o pescoço dela aqui, ela cortou tipo aqui, então eu não vi o corte aqui, mas em algum momento eu vi muito sangue. E aí eu pegava ela e eu assim, Michelle! Eu gritava assim, né, pra mãe dela, eu falei, eu preciso levar sua mãe junto comigo. Michelle! Gritava assim, né? E ela, tipo, a menina meio que já desfalecendo assim no meu braço. Aí a gente pega e sai correndo pro hospital. Muda a cena, parece que deu tudo certo e eu tô ali com a Michelle. Tem um momento que eu não lembro em qual parte que era que eu tô dirigindo o carro e eu tava tão rápida, porque eu não sei se era levando essa menina pro hospital, eu não sei se era quando eu saí da escola, quando eu fui e pensando que eu ia voltar lá para pegar o Klaus, mas que eu tô num caminho que era um caminho diferente, assim, sabe? Parece caminho de condomínio fechado, que é super bem bonitinho, tudo com arvorezinhas assim. E eu tava muito rápida nesse caminho. E aí tem uma hora que eu perco meio que o controle do carro, assim, e eu penso, não, tem que fazer de novo. Tipo, como se eu tivesse que, sabe, tá perdendo o controle do carro. Então, parece videogame que você, não, deixa eu fazer de novo, que eu ia capotar, mas eu não vejo o capotamento, mas eu vi que eu perdi o controle do carro. E eu, não, tem que fazer de novo. Enfim, isso é o que eu lembro do sonho. E aí, né, o que que você entendeu? Gente, ontem foi o aniversário de 10 anos dela. Então eu tava tentando entender o que que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. E eu não consigo me lembrar, mas eu vou trazer algumas coisas que me vieram, assim, porque sexta-feira eu fui na Fono fazer uma audiometria do Klaus. E aí, essa mulher, ela fez o do Marte há um tempo atrás e ela viu o nome da mãe, quem levou foi meu marido, mas ela viu meu nome, viu o sobrenome Uemura, ela fez assim, ela é sobrinha do Jorge, né, essa mulher, né? Aí meu marido falou, não sei o quê. Ah, então, quando ela era criança, eu lembro muito dela e tudo mais. Então eu sabia que ela era alguém que era parente da minha família. Aí eu levei na sexta. Na sexta eu cheguei lá, ela, ai, Eli, quantos anos eu não te vejo? Você era criança, a última vez que eu te vi e tal. Aí ela falou, meu, eu lembro de uma coisa que você me disse, assim, ó, quando a Elisa, uma outra prima minha, ela tirou a vida dela também. E aí ela chegou pra mim e falou, eu lembro de você me contando. Foi você que me contou, assim, e eu não esqueço, assim, as suas palavras, você pequenininha a gente perguntando da Elisa o que que tinha acontecido e você falou assim, a vida não tava boa pra ela e ela foi embora. Aí, gente, eu lembro, você era tão pequenininha assim, só que o problema é que eu tinha 8 quando a minha prima fez isso com a vida dela. Então, não, era 10. Enfim, mas isso veio à tona, isso veio em mim de novo, né? Então, acho que, não sei por quê, mas acho que tem alguma coisa aí. E aí, meu marido até perguntou, eu acordei assim, falei, Marcos, olha o que eu sonhei, meu. Aí ele falou assim, mas você tentou fazer isso com você quando você tinha 10 anos? Eu falei, tentar eu não tentei, mas eu pensei em fazer isso. Porque eu sabia, sabe, depois que você sabe que alguém fez isso, você sabe que existe uma possibilidade, né? Então, teve um momento em que eu tava muito mal, que eu sentia isso. E falava, nossa, eu acho que é melhor eu acabar com a minha vida, mas em qualquer circunstância que eu pensava nisso quando eu tinha por volta dessa idade, eu pensava, tipo, putz, não vai rolar. Tipo, eu não consigo fazer isso comigo, né? Enfim, com relação a... Então, tem essa história. Aí, com relação às crianças, o Martin viu isso comigo, ele falou assim, Li, você é muito empática com as pessoas, você não gosta de atrapalhar as pessoas, então aquele momento de tirar o carro, você é assim. Então, talvez isso esteja chamando a atenção para você olhar mais para os seus filhos do que para a necessidade das outras pessoas, talvez, né? Porque ele acha que eu me entrego demais aqui na comunidade dos sonhos, principalmente. Ele tem essa sensação, ele fala, meu, eu sei que você adora, que você gosta, mas assim, o tempo que você despende em fazendo roda, em ter que fazer toda a parte financeira, meu, é muito tempo que você coloca ali, muita energia, mas tudo bem, não sei se tem a ver com isso, né? Eu acho que não tem a ver. Mas eu sinto que tem um lugar de, não da comunidade, óbvio, mas eu sinto que tem um lugar de, às vezes, não querer incomodar as pessoas e colocar, às vezes, os meus filhos, talvez, em segundo plano, para poder, às vezes, fazer alguma coisa assim, atender alguém, enfim. Então, acho que aí pode ser essa parte de ter saído da escola sem o Klaus, inclusive, sair andando com o carro meio que andando e o Martin indo atrás do carro para poder tentar entrar, mas só o Martin consegue.
E com relação ao Klaus, ele acabou de mudar para essa escola. Agora, tipo, nessas últimas 2 semanas foi muito desafiador para mim. Eu fiquei realmente muito mal, porque eu descobri 2 semanas atrás que o Klaus, ele estava tendo uma questão com rejeição da professora. E ele só conseguiu falar, depois de 2 meses vendo esse menino roendo a unha, tipo, rangendo pra caramba os dentes dormindo. E eu, detetive, tentando entender o que estava acontecendo. Domingo retrasado, ele falou: Não, é porque a professora, ela fala assim: Ah, vai, meu filho. Aí eu falei: Ah, filho, ela fala isso com todo mundo, né, Klaus? Aí ele falou: Não, mas, tipo, eu errei uma coisa em matemática. Ela, apaga isso, meu filho. De um jeito ruim, mãe. Aí eu fiz assim: Ué, mas ela fala isso com todo mundo, filho. Ela, não, as outras pessoas, ela chama pelo nome, ela não chama de meu filho. Aí eu falei, tá. Falei, tá bom, filho. Então, eu senti que você se sentiu um pouco diferenciado das outras crianças, né? Ele falou, é. Aí eu falei, ela não devia estar num dia muito bom, viu, filho? Mas você é um cara muito legal, você é um cara esforçado. Então, fica tranquilo. É uma coisa dela, não é sua, né? Tentando trazer isso pra ele, mas enfim, não deixei mais ele ir pra essa escola. Ele não entrou mais na sala de aula. E aí ele já começou em outra escola. Então, eu falei, ele passou por isso dessa rejeição. Então eu deixo, mas era nessa escola nova que eu acabo deixando ele, não na escola antiga. Então eu tô meio confusa com esse sonho, pessoal. Vocês viram alguma coisa? Só trazendo um pouco do que tá acontecendo na minha vida, assim, nesses últimos tempos. Aí foi isso. Mas eu não tô conseguindo juntar as peças do quebra-cabeça, ainda mais de, tipo, foi uma cena horrível ver a menina, assim, sabe? Branca. Branca, assim, ó. E em algum momento eu peguei, eu via muito sangue, mas depois eu não via tanto sangue, sabe? Ela tinha cortado por aqui e o pescoço não tava com sangue. Mas na hora que eu catei, eu vi muito sangue. Era uma coisa assim, sabe? Surreal. Só uma pergunta, ele e ali no aniversário da menina, porque você fala com a sua amiga e ela fala que ela ficou mal porque o marido bebe. Você sente que tem alguma coisa da questão de que você viveu nesse fim de semana e aí você foi tentar digerir no sonho? Ou pode ser uma coisa mais para questões suas pessoais mesmo? Porque eu estou vendo duas portas aqui se abrindo para mim, só para eu entender. Então, o Marcelo, né, que é o marido dela, ele bebe bastante, assim, tipo, no carnaval eu fiz um churrasco aqui em casa, e aí, tipo, e só esse núcleo, assim, de pais desses filhos que estudaram todos na mesma escola, e aí ele bebe tanto que teve uma hora que ele tava, só ele, tipo, dormindo, assim, sabe? Ou ele começa a falar umas asneiras, assim, sabe? Tipo, coisa de bêbado mesmo, mas ela fica muito incomodada com isso, sabe? Mas ontem ele não fez isso. Ontem não tinha bebida alcoólica na festa da criança, sabe? Então, não teve isso. Não vi essa cena, ele não ficou bêbado em nenhum momento. O Marcelo, ele é um CEO de uma grande empresa, ele é uma pessoa muito inteligente. Eu tenho uma. Ele é geminiano também, e ele é antigamente eu tinha até medo dele, assim, sabe? Aquele porte de pessoa muito sério, assim. Só que aí, conforme foram passando os anos, assim, eu acho que a gente já se relaciona com essa família, assim, já deve ter, tipo, três, né? 4, 5, 6, 7, 4 anos já. Então ele foi perdendo essa máscara que ele tinha pra mim. Mas ontem não aconteceu isso. Mas eu entendo essas duas portas que se abrem pra você. Mas eu jamais vou perguntar nada pra Michelle sobre esse sonho, porque a outra é pensar que é alguma coisa deles, né, Mari? Uma das É, portas, né? porque na verdade, assim, o Klaus está com quantos anos? O Klaus tá com 6. Tá. É, porque para mim parece que a primeira parte é isso mesmo que que você entendeu, sabe? De ter feito todo esse. Eu tenho que voltar, porque você tá dando ré no carro, né? Você está tendo que repensar coisas. Você está fazendo outras coisas que às vezes o Martin tá fora. Você deixa o filho. Então, às vezes, você está pensando muito em você, assim, como se você estivesse tomando decisões sem ver o que os outros também dentro da sua família estão pensando. E que, na verdade, talvez a gente tem que tomar decisões em conjunto, mas a gente também tem que tomar decisões internas pessoais, né? Então, ele está ficando nessa escola,
mas você também está com medo de ter esse seu lugar, de como você faz escolhas para você e para sua família. Se você dá muita importância para o que os outros vão falar, no sentido de do que os outros falem, interfere nas suas escolhas. Ô, Mari, Mas deixa eu te contar uma coisa que tá fazendo sentido isso, mas deixa eu te contar o que aconteceu, né? ah, É, um mês antes de acontecer isso que ele me falou, o Klaus, ele ficou muito triste porque tava tendo ele tá na alfabetização, então tinha umas cartinhas que ele ia receber. Nisso ele recebeu duas cartas. E aí eu não sabia. Eu falei assim, Klaus, eu vi que vocês escreveram cartas uns para os outros, traz para a mamãe para a gente abrir essas cartas e ver. Aí ele pegou, ai, nossa, a Ana sabe disso, a Ana Gláucia, ela sabe dessa história. Lembra? E aí o que que aconteceu? Eu fiquei muito machucada com isso. Porque eu fui falar com a professora, eu falei assim, olha, aqui não deu muito certo essa atividade, porque o Klaus ficou muito triste, ele chorou, assim, porque ele só tinha recebido duas, e todo mundo tinha recebido entre 5 e 7 cartas. Aí eu falei, filho, mais uma vez a rejeição com ele. Aí ele chegou pra mim e eu falei assim pra ele, filho, é coisa de menina. As meninas são assim, de escrever um monte de carta. E eu falei, você tem que se concentrar nessas duas que você recebeu. Olha que são seus amigos legais. E aí eu mandei para a professora, olha, não deu muito certo essa atitude aqui, porque ele sentiu a questão da quantidade, tá? Então, a questão do vínculo não deu certo. Na verdade, criou até uma rejeição aqui. Escrevi isso para ela. É bom ver como faz essa atividade de uma forma diferente. Escrevi isso. Aí ela mandou uma resposta explicando toda a atividade de novo. Aí eu falei, enfim, muito legal da forma como você está colocando, mas não deu certo para o Klaus. Foi um tiro no pé. Escrevi isso. No dia seguinte, escrevi também que as cartas não tinham vindo. Ele deixou na escola, ele não quis trazer para casa. Aí chegou no dia seguinte, falei para ela verificar isso, ela não me mandou. Chegou na segunda-feira, as cartas não vieram. Na terça de manhã eu entrei dentro da sala dele, abri o escaninho dele, tava lá. Aí eu peguei, na hora que eu tô saindo, o assistente, olha, ele queria falar para você que a gente não faz atividades assim para criar rejeição. Aí eu, como assim, Lucas? Aí ele, não, porque você escreveu lá que a gente tá fazendo essas atividades para criar rejeição. Puta de uma vida, eu olhei pra ele e falei, Lucas, querido, olha aqui minha testa, tá escrito que eu sou burra ou que eu sou algum tipo de imbecil. Falei desse jeito com ele. Aí ele, calma, ele, eu falei, não, meu, sério mesmo que você pensa que eu acho que vocês fizeram uma atividade para criar rejeição entre as crianças? Você acha que eu pensei isso? Aí ele, mas você escreveu isso. Eu fiz assim, vamos ler junto, então? Aí eu abri o celular, mostrei a mensagem, ele entendi. E aí eu até me acalmei na hora, eu fiz assim, peguei na mão dele e fiz assim, nossa, Lucas, foi mal, meu, é porque, meu, me irritou muito vocês pensarem que eu tava achando isso, sabe? E vocês não me viram, vocês não ouviram o que eu escrevi. Vocês só pensaram na atividade que vocês fizeram, como vocês criaram, e não olharam para a dor do Klaus. Aí, aí vem a parte que entra você, porque você trazendo isso, dessa ré que eu não tinha pensado. É a culpa que eu tô agora. Porque eu entendi que ele foi retalhado em sala de aula. Por isso que ele trouxe isso pra mim depois de um mês, entendeu? A forma como eu falei, a forma pode como ser. eu falei com o professor, é, não foi ele, porque ele só reclamou da professora. Mas eu acho que aquele embrolho, eles começaram a descontar na criança, entendeu? E aí, e aí a mãe sente culpa, porque eu falei, pronto, Eliane, quer falar grosso, quer. E aí você se ferra, porque aí eles fizeram isso com a criança, entendeu? Então, faz sentido isso que você tá falando. Porque eu tô sentindo isso muito forte. Tá me machucando demais isso, porque o Klaus acabou tendo uma experiência traumática por minha culpa. Se eu tivesse ficado quieta, se eu não tivesse falado nada, talvez ele não teria passado por isso, entendeu? Então faz sentido isso. Mas é culpa É, minha, não por pensar dos outros, mas eu mesma tô fazendo isso comigo. você rever a forma como você se comunica e, né, e é porque como você falou bastante coisa depois, fala de novo essa cena, você tá saindo de ré,
deixando o filho lá, como é que é mesmo? Eu tinha que buscá-los. E aí, Isso. só que fica meio caótico mesmo lá na escola, essa questão dos carros entrando para pegar as crianças. E aí, como eles não estão ali, eu já vou saindo com o carro e dou uma ré para poder sair e os outros carros já irem saindo. E nessa hora que eu dou ré, o Martin já tá do lado do carro, só que o Martin consegue subir no carro. Ele abre a porta e entra. E o Klaus eu falo, depois eu pego e vou embora da escola, porque eu tô atrapalhando o trânsito. E aí você fica sentindo o quê? Na hora, mesmo fazendo essa ré e tudo mais, eu tô aqui pensando, nossa, Eliane, como você é maluca, né? Em vez de esperar as crianças, dane-se as outras pessoas, espera as crianças subir no carro direito, né? O Martin tem que subir no carro com o carro andando e o Klaus, tipo, ficou. O Klaus ficou pra trás, entendeu? Então, Entendi. é isso. Deixa as meninas falarem que eu acho que eu abri para esse lado aí, agora vamos ver mais. Eita, você abriu o microfone, mas não dá pra ouvir sua voz, Ana. Não. Estão Vamos de ouvindo leitura agora? labial. Estão Estamos. ouvindo? Ai, é Eu sempre já ia meus começar a problemas, leitura labial. sempre meus problemas com fone. Então, Eli, quando você começou a contar o sonho, me veio logo essa história, né? Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu coloco ou não? Mas já que você já abriu. Sabe o que que eu senti? Ai, cadê você? Não tô te vendo, quero te olhar. Tô no celular, é um saco. Ah, tá aqui, tá aqui. Gosto de olhar para a pessoa. Então, vê se faz sentido. Eu acho que a primeira parte do sonho meio que está trabalhando essa questão que veio para você de você estar deixando o Klaus de lado, deixando as crianças de lado. Acho que por isso que tem a ré, e por isso, ai meu Deus, e você no próprio sonho já começa a elaborar isso, né? E aí eu não sei se tem alguma coisa aí sua que ficou, né, dessa história, dessa sua prima que, né, aconteceu isso, porque o corte é aqui, né, no pescoço. Não sei se tem alguma questão sua que está falando assim, gente, será que a minha forma de comunicar, né, a minha forma de me expressar, de alguma forma causou esse imbróglio todo? Então é como se tivesse alguma coisa ameaçadora. Nossa, tá ficando até difícil para mim de falar, porque eu acho que ressoou aqui. É, será que tem alguma coisa em mim, na minha forma de expressão, que é ameaçadora e de alguma forma põe meus filhos assim em risco? Assim, estou exagerando para, tipo, põe em risco essa coisa deles para o mundo, sabe? Porque É, essa menina dessa forma, sabe? Porque no primeiro momento você passa e aí você vê que ela estava chorando e você não faz nada. E aí é como se tivesse uma culpa, porque depois você volta e ela tá ali, tipo assim, nossa, eu não, inconscientemente, né? Tipo, eu não estou fazendo nada, eu não estou socorrendo. Porque eu acho que o sonho está trazendo uma forma de você trabalhar uma culpa que de repente ficou de você não ter visto algumas coisas no Klaus, nesse processo todo, sabe? E eu acho que o sonho está trazendo isso à tona, mas não num lugar assim, nossa, eu sou realmente culpada, mas para você olhar, né? E, e, e aí eu não, assim, aí por que veio essa questão da sua amiga falando, aí eu não sei se quais são as características dela, por que ela, né? Então acho que talvez você olhar mais para isso, né? E foi na cozinha, né? Então talvez te convidando para olhar para isso, para transmutar de alguma forma, mas eu acho que tem uma questão de culpa aí envolvida. O que maternidade sempre tem milhões de questões de culpa, principalmente como a gente. Eu demorei a entrar aqui porque eu estava ali com a Cecília num joguinho, aí eu estava super dividida. Aí vocês começaram a colocar, né? Aí eu falei, filha, eu vou lá que as meninas estão me chamando, tudo bem para você? Ela, mãe, tudo bem.
Então, e aí acho que é por isso que eu tô mexida quando eu tô falando isso com você. Eu acho que a gente vai estar sempre nesse lugar de divisão, sabe? Mas aí eu acho que nesse primeiro momento, nessa primeira camada é essa, mas eu acho que tem mais coisas assim para olhar, porque essa coisa do pescoço, isso é tão impactante para você, ter muito sangue, né? Talvez olhar para algumas coisas da sua comunicação que tem esse lugar de você se sentir. Eu acho que tem essa questão que você passou, mas eu acho que tem outras coisas para olhar, assim. Fez Ana, só para sentido tirar ali? uma dúvida, na nossa época, é, eu sempre tive um ano atrasado na escola. É, voltou. Eu sempre tive um ano atrasado na escola. A quarta série, a gente tinha que ter 10 anos, né? Você lembra? Não, a quarta série, porque agora até o quinto ano, né? Geralmente 9 e 10, assim, 9 e 10. Então eu Eu tava na terceira tinha, série, porque eu Eu tava um na ano quinta atrasado. série tinha 10 anos. Eu na É, é, quinta série tinha 10 anos. então na eu tava na quinta série eu tinha terceira 10 série. anos também. Isso, mas a quinta série antes é porque mudou, né? Agora é do primeiro ao quinto ano, que era o nosso quarto antigamente. Agora Isso. o nosso quinto ano é o sexto, que é por aí, é 10 anos, sim, É que era o entendeu? pré, né? Não tem pré hoje em dia, né? Então o pré É, virou o primeiro, né? não tem, mudou, entendeu? Tem muitas Tá, coisas que então eu tava. mudaram. Então, na terceira, eu fiquei pensando, porque eu fiz a conta, eu pensei, eu tava na terceira série com 10 anos, então. Porque é a mesma coisa que minha mãe fez comigo, eu fiz com meu filho também. Então, até os 7 anos, ele ficou em jardim, pensando na pedagogia Waldorf mesmo, né? E aí depois Uhum. que eu fui pro primeiro. Então, eu fiquei assim, ai meu Deus, eu acho que eu tava na terceira série. E eu não lembro de nada, assim, muito forte quando eu tava na terceira série. Lembro das professoras, lembro dos meus amiguinhos. Mas eu lembro de ter acontecido, tipo, na segunda série, lembro de ter acontecido na quarta, mas na terceira eu falei, ai meu, foi tudo mais tranquilo, assim. Mas de qualquer forma, eu acho que tem a ver com esse negócio de ter talvez acontecido alguma coisa comigo ali nessa idade e que faz a minha comunicação ser muito ruim, né? Porque eu tô me. É tipo se matar, né? Tipo se é dar o tiro no próprio pé, tipo isso, sabe? Você acaba se enrolando muito com o próprio quinto chakra ali, né? Que é onde é. Assim, eu vejo que o quinto chakra, ele é a minha potência, mas ele é a minha derradeira também, sabe? Eu consigo muita coisa pela fala, mas eu perco também muita coisa. Como foi o que aconteceu agora. Tipo, a minha explosão dele ter pensado que eu era. Um imbecil, me fez eu falava alto com ele, assim, sabe? Tipo, eu olhei e falei assim, Lucas, sério, você tá achando que tá escrito burra aqui na minha testa? Era desse jeito, assim, sabe? Então, talvez a professora tenha pego as dores dele e começado a tratar mal o Cláudio, entendeu? Então, tem isso. Mas acho que é esse caminho, esse negócio da culpa. É bem isso mesmo que você trouxe, Ana. Obrigada. Mas Eli, você entende que você está achando isso? Porque de repente nem foi. Eu acho que você criou, sabe? Porque pode ter sido, sim. Mas sabe aquela coisa do outro, né? Porque eu acho que você elaborou isso agora, que, nossa, eu explodi com eles, e aí. Porque eu acho que isso que está alimentando essa coisa da culpa, entendeu? A Amiga, culpa na em hora que o relação à Klaus sua acabou de me comunicação. contar, a hora que ele chegou e fez assim, ó, porque o meu marido falou assim, Klaus, o que que tem na Bosque que não vai ter no Siddhartha? E aí ele não entendeu, acho que essa pergunta e falou isso e contou pra gente. Na hora que ele contou, na hora eu falei, fui eu. Sabe? Tipo, Ah, eu falei, nossa, entendi. na hora, assim. Então, é isso. E pior de tudo, a partir dali, tem 2 semanas que eu tô com compulsão alimentar e eu não me liguei disso. Eu só me liguei isso anteontem, que eu Hum, repeti. Eu falei, nossa, todas as refeições agora eu tô repetindo o prato. E aí eu fui na osteopata para poder, ela mexeu nas minhas vísceras e tal, e ela falou, ó, tinha muita coisa travada aqui, talvez você tenha uma, tipo, uma catarse, assim. E não deu outra. Sexta-feira à noite eu tive uma crise de choro que eu fiquei 1 hora sem ir comendo, eu olhava pro Martin assim, eu queria comer. E eu não consigo, porque senão eu vou engasgar. Ele dava risada de mim, eu chorando. Eu não sei o que eu faço, se eu dou risada, se eu choro com você, como que eu te ajudo? Eu falei, vai lá ficar com as crianças. E eu ficava chorando, chorando, chorando. Mas liberou. Mas aí eu descobri, porque como eu tava com a comida na minha frente, eu fiz assim, ó. É isso que tá acontecendo, eu juntei os pontos. Eu tô com essa
compulsão alimentar, porque eu tô tentando, sabe, nutrir de alguma forma, alguma dor ali dentro, né? E aí eu falei, ah, tem 2 semanas, é isso, sabe? Quando você vai. Então, É, e você socorreu a menina depois ficou tudo bem, né? Digamos assim. Eu acho que talvez o sonho esteja trazendo esse processo todo aí que você viveu, né? Nesse tempo, mas para você olhar, de repente, para as outras coisas, né? Que virão. sim. Ai, Aí obrigada. tem a última cena, que eu não me lembro, que eu fiquei tão focada nessa da menina que me impactou. Tem a outra cena que você está dirigindo, né? Que você está socorrendo. Como é que é? Eu não sei se eu tô socorrendo ou se é a parte que eu já Você saí é da lá. escola, não lembro agora. Mas eu tenho essa cena de estar num lugar, parece um condomínio fechado, que a rua ela é toda bonitinha, assim, toda bem certinha, assim, sabe? Com árvores, tudo lindo, assim, bem organizado, e com não tem muito movimento, e aí eu pego e perco a direção, assim, sabe? Mas na hora que eu perco a direção, é como se, ah, tudo bem, agora eu tenho mais 2 vidas, sabe? Não, não penso que tem 2 vidas, mas eu sei que dá para começar de novo e fazer a coisa andar certo, sabe? É uma coisa louca, assim, mas é sonho, né, pessoal? Tem Não, algo. mas então, eu achei maravilhoso, porque, tipo assim, olha, aconteceu isso, eu conduzi de uma forma que eu acho que não foi a melhor, e posso ter atrapalhado a vida do meu filho, digamos assim, mas, tipo, eu perdi, mas eu, sabe, eu tenho umas 2 vidas, ou eu tenho outras oportunidades, né, a partir disso. Porque, na verdade, é o tempo todo assim, né, com a gente. Na vida, quando a gente está maternando, eu acho que é nesse lugar, assim, só te convidando para olhar, para ver o que que, de repente, saiu um pouco do controle na sua concepção, né? Mas que faz parte, que você está atenta, né? E talvez tenha vindo com tanta força, assim, com essa menina, porque é algo para você olhar, né? E talvez, sei lá, essa questão aí que, de repente, de você ter tido uma pessoa que perdeu a vida e tal, de repente estava aí, né, quietinho e que tem mais coisas para olhar, não sei, nesse sentido. Ah, não Obrigada, sei se eu te obrigada. ajudei. Faz muito sentido, eu não tinha pensado. Quando acontece um sonho assim, a gente perde as estribeiras, assim, né, de Sim, interpretação. Para mim, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto uma coisa assim, pegar a Ana, assim, ela é tão linda, assim, sabe? Tipo, nossa, me deu um desespero estar com ela no colo, eu gritava, assim, ó. Assim, sabe quando você grita, assim? Então foi uma coisa muito forte para mim esse sonho. Tava bem difícil, assim, de conseguir concatenar as peças. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Aninha, pode Oi, falar. tinha o Hassan que por acaso já saiu, portanto já não vai falar, ele tinha a mão levantada. Então, diz-me só uma coisa, o teu filho que não conseguia entrar no carro, ele tem que idade? 6. 6. E o outro é que é o mais pequenino, ele é o mais velho. Ou ao Não, ele é o contrário. mais novo. O que não entrou é o mais novo, tem 6, e o Martin que conseguiu entrar tem 8. Ok, ok. Pronto, então, o que é que eu vou dizer? O que é que eu senti e que acho que tem realmente dois lados, duas dinâmicas neste sonho. Uma delas que, de certa forma, talvez essa rejeição, porque você falou em rejeição várias vezes, não é? Que ele sente rejeição na escola. Então, ao mesmo tempo, é como se eu sentisse que há alguma coisa entre você e ele no sentimento dele, na forma de você estar, de agir, em que ele sente, porque ele não consegue entrar no carro. Então é como se ele estivesse fora realmente do corpo da mãe, da vida da mãe, do acolhimento da mãe, entre aspas. E isso pode estar, obviamente, a fazer com que ele se sinta emocionalmente muito, muito debilitado. Uh, por outro lado, eu sinto que, apesar dos seus filhos serem os seus filhos, também são partes suas na sua infância, porque
quando você falou que houve um momento lá atrás, que você não tem muita memória, mas que houve um momento em que você pensou: ah, existe esta possibilidade, eu já vi a outra tal, a outra menina que perdeu a vida porque a vida não estava boa para ela. E então eu sinto que essa menina, até porque ela tem um corte no pescoço que você não vê, e você quando pega nela e grita muito, grita porque vai levá-la ao hospital, talvez esse grito seja exatamente deitar fora aquilo que estava engasgado dentro de você e que você não conseguiu expressar exatamente como o seu filho não consegue expressar exatamente agora. Então não era uma coisa da idade dos 12 anos, mas um acúmulo das idades que talvez até tenha iniciado quando você entrou na escola, tendo em conta que o seu filho tem os 6 anos agora também. Então, como é que foi o desenvolvimento da sua vida, das suas dinâmicas, da sua ação, e que ficou tudo engasgado a ponto de quase perder a vida, porque estava muito branca, estava sem sangue, perdeu muito sangue. Para mim era quase que como se tivesse perdido, estava a perder a vida, mas na realidade não morreu, porque você conseguiu, de certa forma, ver a beleza daquela menina, quando tipo, uau, ela é tão bonita, como assim? Ela é tão linda. Então, quando você olha para esse feminino e reconhece a beleza dele, então você vai para o hospital para tentar salvar. Eu não sei se isto faz sentido ou não, mas eu sinto que, até porque quando você vai com velocidade, você diz vai muito rápido, muito rápido. Então, este lugar de ir muito rápido faz com que você perca o próprio controle de você mesma, não é? Faz com que você simplesmente entre num lugar de reatividade e não fazer, olha, quase como que a Mari trazia. Ok, inspira, segura e agora fala, não é? Então, quase como se você não processasse exatamente dentro de você onde é que aquilo, porque você está num processo de explosão, de deitar para fora, de reagir, e que eu sinto que isso tem a ver exatamente com essa fase da sua vida, essa fase dos 6 anos, depois tem a fase dos 8, olha só, tem um que tem 6, tem um que tem 8 e tem a outra menina que corta o pescoço e que finalmente você vai levar para o hospital para curar. Então eu sinto que tem exatamente a ver com você está a reconhecer o que é que está a acontecer com os seus filhos, porque os seus filhos são o reflexo do que também já aconteceu com você lá atrás, não é? E você a reconhecer agora, uau, estão-me a chamar para o presente, quase como assim, tipo, não é para ficar com a culpa que, ai, aconteceu isto com o meu filho porque eu fiz isto e isto e isto. Eu não sinto que seja esse lugar, mas tipo, o que é que os meus filhos me estão a mostrar que eu ainda não resolvi dentro de mim? Porque na realidade, neste momento, esse pequenino, ele ainda está todo dentro da mãe e ele não está a conseguir entrar. Vocês lembram que a Angelina fala? E outras pessoas falam, até aos 7 anos a criança é com a mãe, a partir dos 7 a criança começa a ser com o pai. E olha só, é o pequeno que não consegue entrar. Então, olha para isso com carinho, sabe? E com este lugar de como você olhou para a tal menina com quase sem vida, quase sem sangue, mas que precisava ser salva. E eu acho que é exatamente essa menina, essa alien e arquétipo feminino, sensível, e tão bonito, que precisa realmente, agora estou-me a arrepiar, que está neste lugar de precisar de ser salva para deixar não é para deixar, acho que para conseguir encontrar um equilíbrio mental, espiritual, emocional, para que essa força reativa desse masculino forte, que de certa forma, porque essa coisa reativa vem dessa coisa masculina, não é? Que talvez também tenha sido até curada lá atrás, porque foi curada não, provocada lá atrás, porque se o seu filho tem o trauma ou a dor da rejeição, a mãe certamente tem em algum lugar a dor da rejeição, entre outras coisas, não é? Então eu senti, não sei se ajuda, não sei se não ajuda, mas é o que eu senti aqui e até porque houve um bocadinho que eu não ouvi quando você estava a falar com a Mari, porque a minha mãe ligou-me e olha, eu tive que tirar o som dali para ouvir daqui, mas eu sinto, isto é o que eu sinto do seu sonho. Obrigada, Ana. Faz muito sentido. Tem uma coisa que você falou e que eu conectei, que eu acho que você, não sei se você ouviu ou não essa parte, mas ontem
eu tava conversando com o Marcelo, que é o cara que teoricamente ela brigou porque tava bêbado. E uma conversa que ele teve, ele falou assim pra mim: Você acredita que eu tive que ir pra Alemanha para fazer aula de meditação? É um cara muito bom de meditação lá da Alemanha e os CEOs das maiores empresas, até para poder trabalhar networking entre essas empresas gigantescas assim, eles chamam para essa reunião lá. E ele falou: Meu, eu saí daqui do Brasil para ir até a Alemanha para aprender a respirar, para fazer yoga. Ele começou a trazer isso e que ele falou assim, e foi algo assim que eu resolvi. Ele falou desse jeito: eu resolvi isso quando eu tinha 20 e poucos anos, porque eu era uma pessoa que falava, eu não pensava para falar. Então eu já. Aí ele falou, e aí quando eu tava eu perdi um emprego por conta disso, de ter esse jeito impulsivo de falar. Então, no outro emprego eu falei, não, eu vou esperar 3 chances. E aí na terceira, se a pessoa não se resolveu com a ideia, porque é isso, ele é muito inteligente, formado pelo ITA, sabe? Tipo, aqui no Brasil é uma mega de uma faculdade. E aí ele falou, tipo, eu vou esperar. E aí ele me contou toda essa história, ele me contou isso na festa ontem. Então, é esse masculino que tava embriagado, né, dentro do sonho. E aí você traz esse masculino, então eu conectei essas duas coisas agora que você falou, né? Então faz muito sentido. E outra coisa que faz muito sentido, tem um astrólogo que, não sei se vocês já passaram aqui com ele, que é o Tato. Porque a Sandra começou a passar com ele, e aí todo mundo passa com ele agora, né? E o Tato, ele traz um pouco das vidas passadas. E aí ele chegou pra mim e falou: com 6 anos, você falou com Deus, assim, ó, por favor, não quero mais ficar aqui. Porque ele falou que eu vim de um mundo onde todo mundo era muito bom, assim, todo mundo é bom. E aí eu cheguei aqui e percebi que as pessoas não são assim. E aí eu senti isso tanto do meu pai quanto da minha mãe. E realmente eu sentia muito isso, principalmente da minha mãe. E aí ele falou: e você chegou para Deus e falou: eu não queria mais ficar aqui, me leve embora. Você pediu com 6 anos para você ir embora desse mundo, assim, porque você tinha vindo de um mundo que era muito só por amor. E aí você falou disso, dos 6 anos, eu não lembro de ter pedido isso para Deus, mas. Provavelmente por tudo que eu tinha passado, tipo, eu tinha já sofrido abuso, tinha a questão da minha mãe ter mais atenção com o meu irmão. Uma vez eu vi meu pai apontando uma arma pra minha mãe, então eu vi coisas assim, sabe? Tipo, muito pesadas. Então eu não duvido de ter pedido isso pra Deus, eu só não lembro. Mas com 6 anos já, tipo, uma vida já tinha acontecido assim, de horror comigo. Uma cobra já tinha me picado, então, era muita coisa assim. Então. Faz muito sentido tudo que você está falando, Ana. Obrigada, viu? Obrigada. Mexeu muito aqui dentro de mim. Obrigada. É, por isso que o cara lá tá bêbado. O que que a Michelle fala pra você que depois da festa, no sonho, como é que é mesmo? Então, Marcelo, você sabe, né? Depois da festa, ela não fala, sabia? Tipo, ela tá chorando tanto que ela não consegue falar direito. Mas eu sei que é sobre o Marcelo. Ela fala, que o Marcelo tava daquele jeito, né? E aí, na minha cabeça, eu já sabia, ele tava bêbado, e aí ele começou a falar coisas pra ela, tipo, que a magoaram. Eu fiz essa conclusão dentro da minha cabeça, mas ela não fala o que que ele fez. Tá, é a conclusão da sua cabeça. Então, assim, quando você tá desconectada, que a bebida, ela corta o córtex pré-frontal, né? Por isso que a gente faz e fala coisas que a gente não faria antes. Então, acho que ele está representando aí essa questão da sua desconexão. Você chorando e entendendo que está faltando a sua desconexão. A chave é exatamente isso que as Anas trouxeram, né? Das idades. Você vai começando a lembrar. E aí, nos 10 anos, aí você fez uma escolha. Que escolha foi essa? Eu vou cortar aqui, eu não vou falar mais. Ou eu vou chamar a atenção. Acho que, né? Das duas coisas. E não foi à toa que eu, sei lá, eu comecei a fazer essa meditação da homeostase, né? Da calma. E o sonho, acho que nesse sentido, ele é bem uma organização interna sua de buscar melhorar a sua comunicação. Dentro daquela que eu te pedi ajuda com o meu sonho de Angel, que a gente Uhum. ficou 3 horas conversando,
É nesse lugar. E que eu entrei aqui, estava você e Cristina falando de arrogância. Eu olhei e fiz assim, e é uma defesa, é uma grande defesa. Só que nós mulheres, né, a gente tem um lugar lá que aprendeu a ser nesse lugar, porque a gente às vezes não tem força física, a gente vai aqui na fala. Então, eu achei esse sonho muito, muito lindo. E muito tudo sincrônico, porque agora eu tô passada de ter começado com essa meditação. Eu não ia, eu ia fazer uma outra. E simplesmente falei, tá bom. Aí veio, faz isso. Maravilhoso, né? Essa Fiquei muito louco. sincronicidade. Obrigada. Eli, você estava com quantos anos quando teve essa coisa na sua família? Você estava com 10? 8. 8. A 8. menina que tinha 10, a menina que... A menina no sonho tinha 10. Não, a sua prima que tirou a vida. Não, a minha prima ela devia estar com uns Ah, 24, ela já era mais 23. velha. Ela tinha acabado de se formar. Ela fez história na USP, tinha acabado de se formar, mas ela estava desempregada, né? E aí ela estava namorando com um cara dentro na hora que ela foi falar com ele, acho que ele terminou com ela, alguma coisa assim. Aí ela saiu do apartamento, entrou no elevador e pegou a arma, que era do pai dela, e deu um tiro no coração dela dentro do elevador. Nossa. É. E aí foi isso. E aí mas me contaram, né? Olha só, meu, é muita sem noção, né? Dos adultos, né? Contar para uma criança de 8 anos, né? Tipo, Enfim. eu sei exatamente a história, exatamente do jeito que eu tô contando com vocês, porque eles me contaram isso quando eu tinha 8 anos. E a minha irmã, meu pai pulou a cerca, e minha irmã, ela nasceu, tipo, 3 dias depois. Meu pai não conseguiu ir no enterro da Elisa porque ele tava na maternidade com a minha madrasta, que é minha madrasta hoje em dia. É por isso que eu sei o tempo certinho, porque a Tieme nasceu quando eu tinha 8 anos. A gente tem 8 anos de diferença uma pra outra, então é isso. Então tinha muita coisa acontecendo, né, nessa fase de 6 até 10 anos para você, Linda, você não como a tem Ana noção. falou. Você não- E eu acho que, assim, em algum lugar, não sei se foi a Ângela que falou, quando a gente é mãe, a nossa criança ferida, em muitos momentos, é desafiada, é colocada ali na frente. Então, eu acho que esse episódio todo que você. Oh, eu fico emocionada, cara. Esse episódio todo que está acontecendo com o Klaus, né, com tudo isso, eu acho que despertou muito em você isso que você viveu nessa época. Porque eu acho que você não quer, a gente nunca quer, você não quer que ele se sinta desprotegido, sabe? Que ele viva todas essas coisas sem noção que você viveu. E aí eu acho que você, por ter acontecido isso da forma que foi, eu acho que você ficou, nossa, eu não consegui proteger meu filho, ou eu não consegui, ou eu fui responsável por ele ter passado por isso, sabe? E, e aí eu acho que o sonho trouxe um pouco disso e trouxe também essas coisas dessa fase, que eu acho que talvez você ainda precise olhar, né, e se acolher, sabe? Nesse, acho que o final do sonho fala disso. Tipo, eu perdi a direção, mas tudo bem. A gente continua, tipo, continue a nadar, né? Igual no filme, sabe? Eu achei muito interessante essa tradução que você trouxe, meu, faz sentido, né? Porque você aprende com os erros e agora você acerta o caminho, né? Sim, Não, terão outras oportunidades. Agora você entendeu isso, se melhora, aprende, você tem a chance de fazer esse caminho de novo sem fazer cagada, né? Tipo isso. e tá tudo bem também fazer cagada, porque assim, sabe, a gente tá que mexe com coisas nossas, sabe? E aí, Sim. e eu, assim, eu sou muito parecida com você nesse sentido, tipo, eu procuro, sabe, sempre falar amorosamente, tudo, mas quando mexe com as coisas dos- das meninas, cara, eu fico sem noção, assim, eu vou, sabe? Aí eu fico, caramba, não era para eu ter me comunicado dessa forma, mas quando eu vejo, eu já fui, porque eu acho que, na verdade, e aí eu estou refletindo nisso, que na verdade é a minha criança ferida que estava Mas, assim, Ana, não, sem acho que você não tem atenção nada a naquela ver com. época.
Não, acho que você não tem nada a ver comigo. Eu sou mó barraqueira. Você é mó de boa. Eu sou barraqueira, gata. Mas Aqui. porque eu nunca reagi, porque você nunca mexeu com as minhas filhas, por exemplo, eu vi uma barraqueira. Não, você não tem noção. Agora eu tô melhor. Você não Mas, tem tipo, eu noção já fui como eu tirar sei rodar uma pergunta com baiana, outra criança. gata. Você Hã? sabe, rodar a baiana é comigo mesmo. Eu sou ótima em rodar a baiana. Você não tem noção. Mas então, enfim, deixa você pensar assim, que eu sou boa assim. Que às Você é vezes uma eu rodo demais. maravilhosa, Ana. Eu queria ser que nem você, assim, sabe? Se fosse só com Mas, as amiga, crianças, tava ótimo, entendeu? Não, tava ótimo. não. Essa Mas parte da comunicação. a gente tem essas barraquices assim, por isso. E, sabe, acho que é se acolher também. E eu esperar a próxima. Na próxima você vai reagir. Mas acho que o sonho está trazendo isso, assim, olha ali, cara, teve essas paradas aí, né? Serviu para você se olhar também, você está processando e, e vamos embora, vamos em frente, sabe? O que que você aprende disso, né? E o que que Legal. você precisa se acolher e trazer essas questões que estavam aí escondidas, né? Adormecidas, eu acho, da sua infância, da sua criança, sabe? Muito bom. Deixa a Obrigada. Cris trazer a fala dela, que eu acho que Grau você não está vendo, porque Cris está com a mão Não, não levantada. Ah, tô vendo, Cris. Desculpa, tá? Eu tô não, no imagina. celular, perdão. Eu acho que a chave ali é essa conexão, sabe? E desacelerar. Porque eu vi assim, quando você está dirigindo muito rápido, parece que você quer resolver tudo muito rápido. Você quer sair desse desconforto muito rápido. Resolver a questão do Klaus muito rápido, sabe? Faz total E sentido, Cris. é, então eu acho que tem que dar uma conectada. E eu senti um pouquinho esse do começo, de o Klaus não estar no carro, eu acho que assim, não ter dado tempo dele entrar no carro, né? Eu acho que tem a ver, assim, você tá. Tem a questão da empatia com as outras pessoas, mas tem a coisa assim, você está conduzindo só baseada nessa Eliane pequenininha que sofreu tanto, né? E talvez as questões dele sejam diferentes, né? É engraçado você falar isso, porque não tem nada, assim, você falou isso, mas me trouxe uma outra coisa aqui, Cris. É engraçado, né? É, o Martin, ele é TDAH. E aí agora você, eu não sei por quê, na sua fala, alguma coisa que você falou agora me Ah, foi isso. A minha atenção é muito maior para o Martin em relação às terapias que ele faz, a tudo, e a esse correr que você está falando também, então, sabe? Eu tenho pressa para resolver essas questões, principalmente do Martin, porque é uma janela muito boa de oportunidade que ele tem para ele se melhorar. Então, ele faz psicopedagogo, é psicóloga, TO, fono, psicomotricista, tudo que foi aparecendo que o médico falava tem que fazer, eu já, meu, pá, 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 fui fazendo. E o Klaus nunca precisou dessas coisas. Então, assim, a minha atenção em ontem mesmo a gente estava de manhã onde? Fazendo exame de sangue, porque eu vou ter consulta agora e a gente precisa ver os níveis lá de vários parâmetros do Martin para tentar melhorar, porque como eu não quero dar remédio, então eu preciso colocar à disposição dele o maior número de coisas para melhorar isso. Então, acho que você trazendo isso para mim me traz essa questão de tipo, talvez o Klaus ter ficado para trás, essa sensação que ele sente de rejeição vem por conta disso, de estar olhando muito para o Martin, né? que é parecido, que tem uma energia parecida com você, né? Que é de ser acelerada, de querer fazer Exato. muita coisa, querer resolver logo. E às vezes, Nossa, quanta assim, coisa, gente. por isso a conexão, né? Quando você falou desse cara que ele teve que ir para a Alemanha, né, para fazer o curso de meditação, eu acho que é muito assim, tem que aquietar a mente. Porque se você está no reativo, na hora que você está passando só no reativo, né? Se você não estiver conectada, toda vez que resvala nessas suas dores, você vai querer passar rápido por isso. Total, né? Enfim, é isso, querida. Ai, obrigada, Cris. Nossa, todo mundo foi trazendo coisas assim muito importantes. Assim, eu vou ter que, ainda bem que tá gravado, porque eu vou ter que assistir de novo, gente. É bastante coisa. Oi, é só Fala, uma palavra Aninha. no final, porque a Cris trouxe realmente a afirmação daquilo que eu tentei falar no início, que
Para mim, o sonho mostrava realmente uma parte em que ele sentia-se rejeitado, não é? Porque na realidade, e agora você trouxe tudo, então olha de outra forma como é que, porque ele não entende que você não faz porque ele não precisa, mas realmente ele não entende que é porque ele é saudável e o irmão tem problemas. Para ele é este lugar de ele querer entrar no corpo da mãe, ele ter entrar no corpo, na atenção, no cuidado, no carinho, e ele tem esse, porque olha só, um consegue entrar e o outro não, então olha para isso, porque o facto de ele estar a sentir-se rejeitado na escola é só o reflexo do que ele está a sentir em casa, e você faz o seu melhor, mas olha isso, olha a emoção da criança, uau, epá, fechou. Eu Não, só perfeito. queria reafirmar essa parte que eu sinto que é muito importante. Não, e eu vou falar uma coisa para vocês que é meio ruim de falar em voz alta, assim, né? Mas eu tenho os dois, assim, e eu amo os dois do mesmo jeito. Mas o Klaus, a gente tem uma coisa muito forte, eu e ele. A gente tem uma conexão maior, a gente tem uma afinidade muito maior, eu e o Klaus. E o Martin, ele tem com o pai dele. Então, assim, é muito claro, assim, isso, assim, sabe? Pra mim, né? Pra mim é muito claro. E eu morro de medo do Martin perceber isso. Só que quem tá sentindo isso é o Klaus, então tipo, eu tô aqui, ai meu Deus do céu. Porque se eu tiver que falar que eu tenho mais afinidade com o Klaus, meu, é muito mais fácil. O Klaus, ele é meu, amoroso, ele vem, ele é, tipo, ele chegou hoje de noite assim, ele, mãe! Aí eu saí correndo da cama, ele tava no banheiro, aí eu olhei pra ele, o que que houve? Eu tava vomitando, né? Era tipo 3 da manhã. Aí ele deu um sorriso assim, ele, ai, queria que você viesse aqui me buscar pra me levar pra sua cama. Eu, então vamos, moleque, desliga essa luz. Aí ele me fez acordar. Foi porque você... Eu cheguei assim, quando ele tava deitado todo gelado, porque eu acho que ele se descobriu, né? E tá frio em São Paulo hoje, aí ele tava todo geladinho, aí eu aninhei nele assim, eu fiz assim, bicho, por que que você não veio direto pra cama da mãe? Por que que você me acordou? Aí ele, eu queria ver você me buscando no banheiro. Ele é assim, ele é um fofo, gente. Vocês viram ele aqui agora há pouco, né? Ele veio aqui pegar um grampeador. Ele é um fofo, assim. Então é muito louco isso, né, Ana? O sonho tá falando isso. Ele tá trazendo isso, que é o que ele tá sentindo. O sonho tá me mostrando, nossa, seu filho tá sentindo isso, né? Mas, gente, eu tô tentando não mostrar, tipo, ao contrário pro Martin. Olha que coisa louca, gente, mas é isso mesmo. Ai, nossa, eu não tenho nem o que falar. Eu agradeço muito vocês, assim, muito, 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 assim. Nossa, Eu tô, assim, rebuliçada aqui dentro, assim, já chorei, já parei, já dei risada, já voltei, porque E olha realmente... que incrível, né? Assim, eu acho que o sonho trouxe tanta coisa, mas isso aí eu acho que é o principal mesmo, que é para você olhar, é, né? E ele ainda está na sua ressonância, né? Até os 7 anos está na ressonância da mãe. Acho que é por isso é. que ele não entra no carro. Ai, muito bom. Judiação, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas E é ele, quanto mais você tiver na presença, você vai descobrir a conexão com o Martin. É você que não tá vendo, tá bêbado. Tem um lance bêbado aí no sonho, entendeu? Não se resume, resume a forma de comunicação. Então, eu não tenho consciência da minha comunicação. E a comunicação, ela é conexão, entendeu? E a gente estava total. falando aqui, e eu estou nesses processos de construção, tal, eu consegui escrever aqui, fazer toda a estrela para a placa, radiestesia, para cura da comunicação. Com tudo isso que vocês foram falando, eu fui vendo tudo que tem que botar na placa. Que E a qual que é incrível. a conexão. Então, faz, no mínimo, essa meditação dos 4 tempos, que já vai te ajudar muito. Toda vez que você for, você respira. E já começa o dia respirando. Você vai Para contando nos todo dedos. mundo, né? É o quê, Ana? Para todo mundo, sabe? Porque eu também tenho isso. Aí É, atropelei a Cris, nem vi a Cris, desculpa, Cris. Ai, que legal. Muito Não, bom. então, essa meditação é muito boa mesmo. E é engraçado, né? Porque alguém já, eu não sei se foi o Tony que fez ela uma vez.
alguém falou assim, né? Percebe onde é mais incômodo, né? Se é na retenção, vocês já ouviram isso também? Se é na hora que solta, e aí, e se é no vazio, e aí a hora que eu falei que eu tava, nossa, eu tava meio que me afogando, foi na hora de, tipo, eu já tava soltando e a Mari, segura eu. Então eu acho que é reter, assim, a questão, né, de segurar, segura a onda aí, minha filha. Então é muito louco, né? É tudo muito perfeito, né, gente? Nossa, muito obrigada. É a mesma coisa que beber água, comer comida, você enche o estômago. Quando você inspira, você enche o pulmão de ar, então você tá cheia. E aí isso é mais incômodo do que sem. E aí, por exemplo, você começa a perceber que a apneia, por exemplo, é esse lugar. A pessoa, ela inspira, né? Ela guarda o ar, eu não sei direito, mas para mim é uma ideia isso, porque ela guarda um pouco de ar, ela não enche o pulmão inteiro. O segredo dessa respiração para você se reter é encher 80% do pulmão só. Não é 100%. Porque Oh, isso é importante 100% essa informação, hein? é, isso é da yoga. Então você inspira, enche 80% do pulmão, porque aí você tem um espaço para ele se acomodar internamente. Toda respiração é uma massagem interna. Então você respira e segura. Quando você solta, você vai ver que vai ter ainda um restinho de ar. Aí você faz assim, solta tudo. Aí você soltou tudo, você vai fazendo um assim, ó. E esse restinho de ar, que são os 20% que fica ali também ainda com um pouco de ar no pulmão, é o que vai fazer você ficar tanto em apneia. Que aí você vai soltando o ar devagar e fica ali. É muito louco. Você fala, mas eu não vou conseguir ficar sem ar. Você fica mais tempo sem ar do que com segurando o ar. É impressionante. É Olha muito só, legal. eu vou fazer assim, eu vou pensar nisso na próxima vez, então acho que vai dar certo. É. Ah, E yoga, viu, amiga? Se você puder fazer yoga, eu vai te ajudar faço muito. 2 vezes por semana. Faz 3. Faz todo dia agora. É que é muito dinheiro, né? Eu faço numa aula com a professora, assim, num estúdio, Faz eu em vou pra casa. fazer. Ó, faz em casa. Ó, o meu tapetinho aqui no chão, ó. Eu tava fazendo. Faz em casa, tá cheio de. Já que você faz aula, você entra no YouTube, tá? Eu vou te mandar, tem umas pessoas muito legais. Não, Aí você mas eu pode. tenho Gympass também e lá tem aula de graça mesmo de, mas eu não sei se eu sou, eu preciso criar essa, como que chama? Essa Disciplina. disciplina, exatamente, essa disciplina. É, Porque é isso, né? Quando você tem a aula, tem alguém te esperando, você pagou, você vai até lá fazer, né? Agora eu sozinha já fico assim, ó. Tipo, ah, eu vou ver um sonho. Vamos abrir um sonho que é mais legal, sabe assim? Mas tá, sim. eu vou tentar criar essa rotina pra mim. Pode deixar, pode deixar. Faz 10 minutos, 10, 15, 20 minutinhos. Não precisa fazer uma aula completa. Hoje eu É. fiz 30 minutos, ainda puxou meu joelho. Mas eu faço de 15, faço 10 às vezes, porque eu prefiro fazer mais tempo de meditação. Eu chego a fazer 1 hora de meditação. Mas hoje não tinha tempo, eu fiz meia hora de yoga, fiz 15 minutos de meditação e de manhã eu já tinha acordado, já tinha feito também com as meninas lá, outra meditação da gratidão. Então, Ai, assim, obrigada por ter diminuído o seu tempo aí para estar aqui com a gente. Deixa eu imagina. perguntar uma coisa. Estão com fome? Vamos almoçar ou vai dar para olhar mais algum sonho? Ai, eu queria ajudar, mas eu vou ter que fazer almoço para as crianças agora. Lembra? Eu tenho que dar comida para essas crianças agora. Viu Mas agora? qualquer coisa eu posso voltar depois, mas agora eu tô aqui assim, ai meu Deus do céu. Já era para ter almoçado, já eu vou começar a fazer. Macarrão, né? Óbvio. Já, 12h20. E aí? Consigo ficar 20 minutinhos, até meio-dia e meia, você acha que rola? Meio-dia e meia, meio-dia e 40? A Aninha, Glaucia, eu tenho um, mas eu posso, Eu pode vou ser ficar com Glaucia, acho que ela vocês, queria ir. mas eu vou ter que ir indo para a cozinha então, mas eu vou ficando com Vamos. vocês O meu é aqui. curtinho, assim, funciona assim. Gratidão, Eli, pelo seu Então sonho, vamos. viu? Eu que Gratidão agradeço pelo todas seu sonho. vocês. Muito. Lindo de ver vocês Lindo, olhando para o lindo. sonho. Eu perdi muito do sonho dela no início, porque o meu fone não estava funcionando, eu ficava assim.
Eu nem precisa contribuir com nada, só tem monstra aqui, só tem monstra. Isso é só aprender. Cadê Glaucia? Ela Ela saiu, acho que ela se atrapalhou e saiu. não derrubando a sala, né, que nem outro dia eu fiz, mas acho que ela volta, vamos ver. Eu posso contar o meu também é bem curtinho. E eu, na verdade, eu já sei, eu já entendi o porquê, né? Só preciso saber mais, né? Ela falou que caiu, ela está, eu falei, volte, vamos ver se ela volta. Aí espera um pouquinho só. Voltou. Oxe, caiu. É, posso falar, gente? Perdi aí. Pode, a gente estava esperando você. Então, eu ainda não refleti sobre o sonho, foi essa noite, depois de um tempão sem lembrar. Mas era assim, eu estava num local aberto, tipo um clube, tinha uma piscina grande, eu estava com uma amiga, Patrícia, a gente estava conversando, assim, e aí eu falei assim, eu vou mergulhar na piscina, já que ninguém vai, eu vou mergulhar. A piscina estava bonita, assim, sabe, clara, água bem branca, bem azulzinha. Eu falei, mas eu vou tomar um chuveiro antes de entrar. Só que o chuveiro, quando eu ia abrir o chuveiro dava para uma cama. Eu falei, "Ih, vai molhar a cama." E aí tinha um outro chuveiro com uma outra cama. Eu falei, gente, nossa, não vai dar para eu tomar chuveirada então antes de entrar. Aí fica aquela coisa assim, eu falei, não vai dar para eu cair na piscina. Aí já corta para uma outra cena, que é como se fosse uma continuação dessa. Que eu estava na rua, aí tinha um rapaz. Tinha um cara assim mais velho, que no sonho era meu namorado, e a gente estava conversando assim sobre a Patrícia. E eu falei assim: ah, não, mas ela não vai querer ter outro filho, ela já tem três, ela não vai querer ter outro filho. E aí, não sei por que eu ia abraçar assim esse meu namorado aí do sonho. Sabe quando você abraça assim, pula no colo? Só, só que ele era magrinho. Aí eu falo assim: ai meu Deus, ele não vai aguentar comigo, e eu fico envergonhada, assim, sabe? E aí já corta para outra cena. Eu tô saindo de uma casa que tinha muitas plantas, uma casa super gostosinha, assim. Só que ela não é uma casa era uma casa que tinha virado um estabelecimento comercial, assim. Eu fico assim, nossa, eu vou saindo e pensando, né? Eu falei, gente, que coisa boa que deve ter sido morar nessa casa, né? Mas agora não dá mais, porque já está muito próximo do centro aqui, né? Aí tinha uma moça assim limpando e tal. E eu falei, nossa, devia ser muito bom. E eu vou caminhando assim, refletindo, caminhando. E eu vejo que eu tinha que pegar um trem. E tinha muita gente, uma fila. Eu falei, gente, o que que aconteceu? E agora? E tinha um homem e uma mulher assim do meu lado, a gente ficou conversando, aconteceu alguma coisa. E eu falei, "Ih, gente, como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que esperar aqui, e, né? Como é que eu vou ter que esperar nessa fila?" E foi esse o sonho. Ah, não, teve mais uma parte, que é a principal, foi a única que eu entendi. Olha só o ato falho. E aí eu não lembro qual a ordem, né? Eu tô no posto que eu geralmente abasteço o carro, e eu tenho que lavar o carro. E aí eu estou esperando, aí vem dois funcionários assim do posto e a Cecília, que é minha filha. Mas só que a Cecília é tipo um menininho e é mais nova, tem tipo uns 6 anos. E ela tá na frente assim, toda animada, porque a mangueira, ela tinha tipo umas rodas assim, ela toda animada assim. E vem o pessoal, eu falei, meu Deus, eu tô rindo olhando ela. E eu fico assim, mas eu não vou poder ficar aqui no carro, eu tô mexendo no celular, acho que resolvendo alguma coisa. Eu falei, eu não vou poder ficar dentro do carro, que vão lavar por dentro também. E aí termina o sonho assim. E aí o que que eu pensei, né? Eu tenho essa questão de lavar o carro, porque eu tô nessa semana aí.
né? Tive esses problemas de saúde, a pressão alta, coisa que eu nunca tive. Então eu tive que parar para realmente cuidar de mim, coisa que eu vinha postergando. Mas eu não entendi por que que a Cecília aparece. A Cecília tem aparecido muito nos meus sonhos. Essa coisa da Patrícia, que é essa minha amiga que trabalha comigo, ela é uma pessoa muito potente, assim. Eu fico assim, nossa, como é que a pessoa tem 2 empregos, 3 filhos, faz mestrado, e eu fico às vezes me comparando assim com ela, sabe? De eu estar muito cansada, né? Mesmo tendo só esse trabalho, né? E um dia desse a gente até conversou com isso. Ela falou assim, amiga, não entra nessa, né? Pelo amor de Deus. Só que a Patrícia, ela é bem gorda, assim, sabe? E aí tem essa coisa do namorado aí mais velho, de eu ficar constrangida porque ele não aguentava, isso está me consumindo, de eu não estar conseguindo perder peso. Então, não sei, tem vários aspectos aí desse sonho, desses sonhos, mas eu não consegui concatenar, sabe? Tem um namorado mais velho, mas na verdade meu namorado é mais novo que eu, e eu às vezes fico com essa questão. É, não sei, gente. Aí é isso. Eu acho que é uma coisa assim da saúde, sabe? Eu sinto que é alguma coisa nesse sentido. Por que que essa piscina aí, essas camas, eu não entendi. Não sei, não. Oh, Ana, eu posso, porque eu não sei, agora eu estou tipo como a Ellie está, uma coisa aqui que eu não consigo, não consigo respirar e ficar calada à espera. Porque assim, eu acho que é uma coisa de relacionamentos. Eu acho que é uma coisa de ah, você se sentir ahm, ahm, limpa, ou seja, se sentir pronta, se sentir à altura de se jogar e mergulhar realmente na piscina. Quando você, porque você quer muito mergulhar na piscina e tem um problema com o corpo, sim. Este lugar da autoestima, da valorização do feminino, como é que você está porque ainda por cima, antes de jogar, antes de entrar na piscina, que era tudo o que você queria, você ainda tinha que tomar banho. E depois ainda traz a outra que tem um problema com o corpo. E eu sinto que talvez a Cecília que é pequenina, não é? Que é a sua filha, e que também tem uns 6 anos. No Então, sonho, no no sonho. sonho, Na vida acordada, ela tem 11. ok. E lá nos seus 6 anos, ou até mesmo nos 6 anos da sua pequena, quando você volta para trás e olha para ela, o que é que você sente que ela está a mostrar de você mesma? Porque eu sinto que tem a ver com você e que essa criança, essa sua criança, a sua Cecília, é uma parte, porque olha só, é dentro, é algo, essa coisa que você sente que precisa de limpar, não é de agora. É de lá atrás, quando você já tinha 6 anos, porque quando você fala não vou poder nem ficar dentro do carro, porque vão limpar dentro também, é algo que ficou dentro. Eu não sei, eu sinto que é por aqui. Antes de agora, de você ver se é ou não é, e se faz sentido e o que é que se pode abrir assim começando do início até ao fim, o que é que a malta tem para dizer. Mas eu sinto que é daí que talvez tenha vindo o seu complexo e há alguma coisa que você sentiu que não estava correto? Como é que você já se sentia com o seu corpo nessa altura? O que é que ouviu? O que é que foi? Porque é algo que precisa de limpar dentro. Não é só por fora, é dentro também. Para que você consiga realmente jogar-se nos relacionamentos, talvez de uma forma saudável. Então, agora, o que é que está rolando com o seu namorado? Porque você diz, ai, meu namorado atual, ele não é mais velho, ele é mais novo. Então, como é que você está se sentindo nesse relacionamento? O que é que está rolando que você sente que não é você mesma, porque você não é como se você não se estivesse a entregar ao relacionamento. Há qualquer coisa aí que impede de você se entregar
porque, e acho que tem a ver com as emoções, sim. Não entra na piscina, é uma cena emocional, faz sentido. Ai, gente. Então, ai, faz muito sentido. Faz. Na terapia, a minha terapeuta perguntou: por que que você não está abrindo espaço na sua vida para esse relacionamento? Eu não sei, mas eu acho que tem a ver, assim, com talvez com. Eu não tinha pensado nisso, com essa questão da minha autoestima, porque é uma coisa que está pegando muito para mim agora. Eu estou há 3 anos acordando 5h30 da manhã, fazendo exercício, cuidando da alimentação, mas tem alguma coisa, quer dizer, eu já até sei o que que é, né? Mas eu só não estou conseguindo, que eu não consigo me libertar desse peso extra, porque isso vem lá da infância mesmo, assim. E, e por mais que eu. Que, por exemplo, essa minha amiga, a Patrícia, ela é assim, né? Ela é, sabe, mas é uma pessoa que eu vejo que não tem problema com a autoestima, pelo menos ela não passa isso, né? Com esse problema da autoestima. Ela é uma pessoa muito assertiva, assim, muito uma mulher, né? Mas eu acho que, que tem isso, né? Mas eu não estou sabendo muito como sair. Então, por exemplo, numa das sessões de terapia agora, a minha terapeuta falou assim: enquanto você não for vista, não se fazer vista, né? Você não vai conseguir emagrecer. E eu realmente, vocês me acompanham, eu já melhorei bastante, né? Mas eu ainda tenho muito essa questão da minha autoimagem, de me colocar, de me mostrar, entendeu? E aí fica um círculo, né? Eu não me mostro mais, porque eu não me acho, né? Tem essas questões da autoestima, e aí, mas aí eu tenho que me colocar, porque enquanto eu não me colocar também eu não consigo curar isso. E, enfim, agora vieram essas questões de saúde, que eu acho que tem a ver com tudo isso. Então é isso, assim. Mas fez sentido, Aninha, é isso mesmo. Que eu comecei a engordar criança, né? Assim, um pouco mais velha, com 8 para 9 anos, né? Com algumas questões lá de abuso, de, enfim, né? E, e aí é como se eu construísse mesmo essas camadas, assim, sabe? E só que agora, assim, eu quero me livrar dessas camadas, e é como elas, assim, elas não vão embora, né? Enfim. Deixa eu só falar uma coisa antes de você continuar. Quem abriu a sessão aí, se foi Eli, se você tiver com o host, Eli, passa o host para alguém se você precisar sair, viu? Para não derrubar a reunião. Então, não sou eu, tá com quem é da comunidade dos sonhos. Na hora que eu fui entrar, o Hassan tinha aberto, então tá com a Ana mesmo. Deixa eu ter certeza aqui. Tá com duas pessoas que estão na comunidade, não sei quem que é, mas uma é a Ana. E a outra é você, você É tá você comunidade e dos sonhos. ela. Ah, Eu eu vou entrei como precisar sair. comunidade? O Fernando Ah, está me chamando para almoçar. Eu vou precisar. Amanhã, de manhã, eu vou chamar para ver se a gente retoma a nossa roda de meio-dia das segundas-feiras. Tomara que. Porque parou, né? Ela meio que morreu. Mas quem puder lembrar, quem puder, quem tiver horário de almoço. Lembra, Aninha? Tá bom, Pimenta. tá bom, tá bom. Tá. Aí, se eu tiver 14 oportunidade, eu aqui em conto. Portugal. 14 não, Eu, 16 aqui em Portugal. eu, Tá. eu já vou com meu maridinho, tá botando a mesa para a gente almoçar. Amo Vai lá. vocês. Então, Ana, ainda pegando, não desliga, porque nós não terminamos o sonho da Ana. Acho que ainda precisa, não vamos deixar ela pendurada assim, querendo se jogar, se lá vai e não lá vai, não. Então, olha só, pegando um pouquinho no que você falou lá da infância, porque é aí que eu sinto que está a chave que ainda hoje você ainda não, ainda
apesar de tanta tentativa, ainda não conseguiu lavar, porque agora já não é por fora, sabe? Esta coisa não tem a ver com o que você mostra agora, tem a ver com o que ficou guardado lá dentro, nessa criança que sofreu as determinadas questões, e você falou do abuso, e associado a um processo de abuso está essa consciência que de certa forma fica na criança, como é que ela vai arranjar formas de proteger o corpo e até de ninguém olhar para ela com olhos de tipo não ser atraente, não gostarem de mim, sou grande porque me vou defender, tenho um corpo grande para me poder defender e também tenho um corpo grande que é para não ser atraente. E este é o ponto mais forte que eu acho que talvez você ainda não, por mais que faça dieta, por mais que faça exercício físico, a dor, a crença, o processo que ficou cristalizado lá dentro, não, eu tenho que ter este corpo que é para não ser atraente. Então é aí que eu acho que tenho que limpar, que tenho que curar. Não é fácil, provavelmente. Também não sei como você vai fazer isso, mas eu acho que é se jogando na piscina mesmo, com o corpo que tenho, naquele lugar de. Ok, então agora eu tenho que usar, eu tenho que sentir, eu tenho que jogar, eu tenho que experimentar, eu tenho que sentir a dor e tenho que sentir o prazer e perceber e acho que só aí talvez você vai curar essa dor do abuso. Porque se houve um abuso lá, constantemente você aciona o medo de ser abusada de alguma forma de novo. Então você está sempre em processo de autoproteção, autossabotagem para se proteger. E talvez seja aí que agora você tem consciência, não, espera, para eu me abastecer, para eu me nutrir, porque estão lá no posto de gasolina, não é? Num posto de abastecimento, para eu poder nutrir-me, para eu poder abastecer-me, para eu poder ser dona dos meus próprios movimentos e das minhas vontades, eu vou ter que sair do carro para limpar por dentro, porque eles vão lavar por dentro também. Portanto, é algo que vai acontecer. Esta coisa de eles vão limpar, então é algo aqui que talvez o sonho esteja a trazer que vai acontecer, não é? Só você ainda não está lá. Eu não sei se isto faz sentido, mas é o que eu sinto. Pai, onde se escreve escorpião? Ai, sim, Ana. Eu tô nesse processo, né? Então, acho que em algum momento, né, isso vai acontecer. Espero que sim, porque eu tô numa fase assim de cansaço, né? Agora eu consegui 10 dias aí de licença, porque eu tô realmente entrando num processo de exaustão, né? Então, acredito que seja para aquela coisa, a gente entra na crise, né, a gente entra no caos para ir para o equilíbrio. Então, acho que eu estou nesse momento aí, agora. Espero. Eliane, você vai falar, porque o seu micro estava aberto. Ai, desculpa, eu ia falar. E aí meu marido e as crianças estão falando, né? Desculpa, eu não tinha visto. Ah, mas enfim, a Ana, eu tava pensando um raciocínio, né? E aí a Ana começou a falar e eu acho que ficou tão mais brilhante o que ela falou, assim, que eu até esqueci o que eu ia falar. Mas a parte que me tocou, e aí eu nem sei, porque ela foi falando tanta coisa que foi se abrindo para mim de uma outra forma o sonho, né? Já aconteceu isso com vocês? Você ouve o sonho, tem uma interpretação, tava assim, ó, é isso. Aí a Ana trouxe assim, uau, é dela tá bem melhor do que eu vou falar. Mas tem essa parte do masculino que você ficou uma hora pensando que era mais velho, e aí, não, essa parte foi a parte que mais me chamou a atenção, assim, né? E normalmente é o que, acho que é o que ressoa em mim também, né? Então, vou falar o que eu penso, assim, disso, que você tem uma sabedoria do masculino muito grande já, sabe? E aí tem uma hora que você não confia nisso, você fica meio na dúvida, não é? É isso que acontece no sonho? Só para eu poder ter essa. Só para poder validar aqui com essa parte, porque eu tava fazendo a comida junto, mas ouvindo o sonho, é isso? Eu tinha esse namorado mais velho lá, e a gente estava nessa conversa,
E aí tem uma hora que eu ia abraçar ele assim, e abraçar, sabe quando a gente se abraça e pula no colo? Aí eu falo assim, ai meu Deus, não, mas ele não vai aguentar comigo. Assim. E aí eu fico constrangida e com vergonha, assim. Mas a parte dele ser mais velho, qual que é o momento que você fala É essa disso? parte, é nessa parte que ele E ele aparece. é, e ele é mais velho, mas na verdade ele é mais novo. É isso? Na vida acordada ele é mais novo. Não, tipo assim, tô falando assim, a relação que eu Ah, vivo, no sonho ele é mais velho. entendi. É, mas na vida acordada eu tenho essa questão com o meu namorado ser mais novo, entendeu? Então eu acho Entendi. que alguma coisa, só não entendi o que, né? Que tem Tá. essa. Porque tem esse lugar assim de você ter exatamente isso que você pensa dele, mas tanto em você quanto duas camadas, tá? Então, ele, apesar de talvez ser mais novo de idade, ele tem uma maturidade maior, né? Ele deve apresentar isso pra você no relacionamento. Você olha assim, nossa, ele é mais novo que eu, mas ele parece ser mais maduro do que eu, né? Tipo meu marido é um ano mais novo que eu, Total, parece que tem 10 a mais, assim, de tão, total. sabe, já nasceu pronto, sabe? Nasceu calmo, nasceu mais inteligente, nasceu tudo certinho. Então, eu acho que tem essa camada, mas tem uma coisa sua também disso aí. Porque você não confia, porque é a hora do pular, sabe? Você não confia na maturidade que você tem nesse masculino que tem essa sabedoria. E aí eu acho que falta uma confiança, assim, sua, para se jogar. Confiar. Eu vi isso nessa parte, tá bom? Era só isso que eu queria falar. O resto a Ana matou a pau. Obrigada, Eli. Eu É, acho. e olha só, pegando, só para não sair este gancho, pegando exatamente com isto que ela acabou de dizer, a Eliane, essa falta de confiança pode vir exatamente daquele momento lá no início, quando você diz, ok, para jogar eu vou ter que tomar banho, mas depois houve um problema com o chuveiro, portanto tem aí uma coisa, uma coisa emocional, um pensamento mental, emoções, toda essa coisa aí que você sente que alguma coisa não está bem, alguma coisa está sujo, alguma coisa. Então é por isso que você perde a força, porque no fundo, olha, pegando o que ela falou, quando você diz, eu acho que ele não vai se aguentar comigo, acho que há aí uma força, uma potência, uma coisa muito. Eu acho que essa parte traz uma potência muito grande, uma vontade e uma adrenalina e uma capacidade muito grande de você se relacionar, até com o seu próprio masculino e não só o seu próprio masculino e com relacionamentos. E talvez chegar ao momento de uau, eu já não preciso mais de me esconder atrás. Olha a parte que está ligada à parte do corpo, da comida, da dieta, do sacrifício, de você fazer para perder o peso. Quando você percebe, uau, eu já não preciso mais de esconder o meu potencial, que é esse que você tem medo que o outro possa não aguentar. Já não preciso mais de esconder, porque agora você já tem um masculino mais sábio, mais forte, mais centrado, como na realidade a Eliane falava, porque talvez aquela criança, quando ela foi abusada lá atrás, quando ela foi agredida lá atrás, ela sentiu-se muito vulnerável, mas o seu processo fez com que você ativasse em si um masculino mais sábio, um masculino mais maduro, que eu acho que é esse com quem você está a conversar no sonho, não é? Então, você adquiriu todas eu sinto, eu não sei, estou-me um bocado aqui meio a arrepiar, mas eu sinto que tem a ver com todo esse processo de cura interna entre o que é que você hoje realmente, qual é a sua capacidade de raciocínio, como é que é, onde é que está a sua razão, onde é que está o seu potencial, onde é que está a sua segurança, onde é que está a sua estrutura, porque esse masculino ele já é mais maduro, ele já é mais velho. E no sonho também não havia nada não havia uma desconversa, pois não? Entre você e ele, vocês estavam a conversar normalmente, o seu pensamento e que lhe dizia, eu acho que ele não vai se aguentar comigo, porque na realidade você está forte, você está potente, e não é forte porque
Esse pode ser o preconceito. Não, ok, pode haver esse preconceito do corpo por ter peso a mais do que aquele e volume a mais do que aquele que você deseja. Mas na realidade, tirando a parte do preconceito com o corpo e a autoestima, que nós já falámos no início, este lugar de força, de estrutura, de garra mesmo, como você dizia, sou boazinha, não, fala lá com as minhas filhas que tu vais ver se eu sou boazinha. Portanto, há um masculino muito forte dentro de você, portanto não precisa ter medo. Eu acho que tem a ver exatamente com, não sei, mas pronto, senti acrescentar isto. E agora já não falo mais nada, passo a palavra. Ai, obrigada, Aninha. Nossa, eu não tinha percebido nada assim desse sonho. Agora tem um monte de coisa fazendo sentido, porque é isso mesmo. Ai, muito bom. Agora, Amiga, ah, eu sinto que oi, é Ana. bem por esse lado aí, sim. A Ana trouxe uma questão do relacionamento, né, que fica bem, bem claro e mostra esse lugar que você entende, você acha que você precisa se libertar de tudo isso para poder viver talvez um relacionamento, mas com você mesma. Se esse namorado representa você, é que tá um lugar aí que você fala, poxa, mas será que eu vou sustentar isso? Que tem a ver com o processo de autoestima, né? Então, assim, tá, vou pular na piscina, vou me entregar essas emoções para eu trabalhar, mas, não, antes eu tenho que ir tomar um banho para tirar uma sujeira externa. E tá do lado de uma cama. Essa cama era de casal ou era de solteiro? Eram 2 camas de solteiro. Né? Então, assim, realmente, você não tá não tá olhando para a sua individualidade, para a individualidade dele, que está separado. Então, sinto que é esse lugar dessas duas portas, né? Que para a gente entrar num relacionamento, a gente acha que a gente tem que estar limpo, tá perfeito, tá isso, tá aquilo. Mas que, no fundo, é, tem um. Peraí. Acho que talvez esse medo mesmo de entrar num relacionamento, mas eu vejo que é um relacionamento com você mesma, de autoestima, de se gostar. Aí vem a Patrícia, que você tem uma certa comparação, só que ao mesmo tempo você não fazendo tudo que ela faz, você está exausta, né? Coisas que a gente já conversou que o estresse ele gera essa exaustão, né? E aí talvez também esse lugar de você muito grande, pular no colo do namorado magrinho e ele não aguentar, é do tipo, talvez tudo isso que eu trago comigo, será que uma outra pessoa vai aguentar também? Sabe? Eu sou um combo. Eu tenho filho, eu tenho gato, eu tenho questões, eu tenho problemas, eu tenho isso. Sou um combo todo, assim, que às vezes que é o que baixa a nossa estima também em relação a namoro, né? Você fala, o cara tá vendo só minha parte boa, mas será que a hora que ele vê a parte ruim também, tudo isso vai me aceitar do jeito que eu sou? Com tudo isso, com todo esse tamanho que eu sou? Então, no caso, você se aceita do tamanho que você é, de amor, de maravilha e das sombras também que você critica, se autocondena, por exemplo. Mas aí tem que ir para o carro, né? E aí limpar dentro também. A gente não pode entrar, porque tem que limpar dentro. Então, acho que também tem a chave aí nos seus 6 anos. E aí eu só quero te perguntar se você está fazendo os decretos lá, está fazendo a limpeza que eu te passei. Porque Tô, isso daí já tá vindo, né? Isso é muito cara de liberação. tô fazendo. Aí eu acho que tá vindo, né? Ai, meninas, muito obrigada. Também fui chamada aqui para almoçar. Aí vou processar essas coisas todas. Obrigada, foram intensos aí os sonhos, né? Então vai, gente. Sim. Bom almoço para vocês e bom lanche para mim. Bom lanche pra mim. É. Ô, Bom Dani. lanche, bom lanche, Aninha, bom lanche. Obrigada. Gente, Até muito amanhã. Obrigada. obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, meninas. Muito obrigada. Bom domingo. Bom Obrigada, domingo, tchau. Aninha. Tchau, tchau.